Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube! Hoje a gente vai falar então sobre a tapeçaria de Bayeux, ou bordado da Rainha Matilde, que é uma obra muito famosa e de dimensões absurdas. Então é um bordado que é chamado de tapeçaria, mas na verdade é um bordado, que são técnicas diferentes. Então, que é um tecido aí de 70 metros de comprimento. Imaginem o tamanho deste negócio. E então é uma das obras aí mais famosas da Idade Média francesa. E inclusive essa obra é frequentemente chamada de história em quadrinhos medieval, porque a gente tem então nesses 70 metros de bordado, vários personagenzinhos em diversas cenas, e a gente tem em latim legendas aí falando o que é cada uma dessas cenas. Então a coroação do Haroldo, a batalha não sei das quantas, então vários momentos aí dessa história, que fala então da conquista do Guilherme o Conquistador, Duque da Normandia, que conquistou o trono inglês em 1066. Então, toda essa tapeçaria conta essa história. Tapeçaria que é chamada de tapeçaria, mas não é tapeçaria, é um bordado. São técnicas aí diferentes, apesar de para os leigos poderem parecer a mesma coisa. Então, o que a gente vai ter nesse bordado é uma banda aí central, como a gente fala, uma banda historiada, mostrando aí essa historinha, tipo história em quadrinhos. E a gente vai ter aí nas bordas vários símbolos, né, outras duas partezinhas, que mostram aí vários símbolos iconográficos, como a gente chama em história da arte, vários símbolos aí que representam várias coisas ligadas à história. E como eu falei, esse bordado tem 70 metros de comprimento por 50 centímetros de altura. E todo esse tamanho aí é dividido em 9 painéis de tamanhos desiguais. E o que a gente tem aqui, então, é uma tela de linho cru que foi bordada com uma agulha de bronze, ou diversas agulhas de bronze, né? Talvez não usou a mesma agulha para tapeçaria inteira. Então, com fios de várias cores. Então, amarelo, azul, vermelho, preto e verde. E esses fios foram tingidos com corantes naturais, para ser mais específico. Então, o que aconteceu? Esse tal de Guilherme, o Conquistador, que no original francês, né, chamado de Guillaume le Conquérant, ele era aí descendente de vikings. Então, descendente daquele homem que aparece de maneira completamente fantasiosa na série Vikings. Lembra do rolo que aparece na série Vikings? Este homem realmente existiu, mas não como aparece ali na série. Mas o fato é que ele realmente se tornou o Duque da Normandia, e um de seus descendentes era justamente o Guilherme o Conquistador, que então o Guilherme o Conquistador, ele era filho do Duque da Normandia, o Roberto o Magnífico, com uma moça que o Duque teria aí avistado do seu castelo de Falaise, e que chamava Arlette, né, e que depois virou amante dele. E o Roberto, então, Duque da Normandia, morreu solteiro sem deixar herdeiros legítimos. E o que acontece então é que o Guilherme acaba se tornando duque, mesmo vários nobres não estando contentes com isso, porque consideravam ele um bastardo. E daí ele passa a ser chamado de O Conquistador, depois que conquista aí a coroa inglesa em 1066. E tem toda uma história aí que conta a tapeçaria, então, que o rei inglês Eduardo o Confessor teria morrido sem herdeiros, e ele teria indicado, como ele sabia que não tinha herdeiros, o seu primo, que era justamente o Guilherme, Duque da Normandia, como seu sucessor. E teria deixado nas mãos do seu cunhado, então marido da esposa dele, um cara chamado Haroldo Godwinson, para oferecer aí a coroa para o Guilherme. Só que o Haroldo foi um cara traíra e ficou com a coroa para ele, e se coroou rei ao invés de fazer o que o rei morto tinha pedido. E pior ainda, nos tempos medievais, o Haroldo tinha jurado fidelidade para o Guilherme. E nos tempos medievais, se você jurou fidelidade para alguém e você traiu isso, era treta severa, entendeu? Tipo, não podia, era muito grave, era sacrilégio. Que o Haroldo, então, também seria, né, pretendente à coroa, porque ele era, então, o irmão da mulher do rei. Então daí o Guilherme resolve invadir o país, né, invadir a Inglaterra, e tem a famosa Batalha de Hastings, na qual ele mata aí
o Haroldo e se torna rei da Inglaterra. Então é essa historinha que é contada aqui nessa tapeçaria. E a lenda dizia que a tapeçaria inteira, o bordado, né, inteiro, teria sido feito pela Matilde, a esposa do Guilherme. Mas isso não é muito provável, né? Uma mulher sozinha fez aí esse bordado de 70 metros. Acredita-se que na verdade tenha sido um ateliê monástico, né? Feminino, então um convento na Normandia ou na Inglaterra que tenham feito esse bordado. Então teria sido aí um trabalho coletivo, não de uma pessoa só, não só da rainha Matilde de Flandres. E então essa obra foi encomendada pelo meio-irmão do Guilherme, o Odo de Conteville, que era bispo de Bayeux, e foi encomendada para ser exposta na futura Catedral de Bayeux, que ficou pronta em 1077. E essa obra realmente ficou nessa catedral, funcionando como uma espécie de propaganda política, né, mostrando aí os grandes feitos do duque que se tornou rei, e ficou nessa igreja até a Revolução Francesa. É interessante a gente notar nessa história que mostra aí os feitos do duque, que o duque mesmo quando ele ainda não é rei, na representaçãozinha ali da tapeçaria, né, do bordado, ele é representado de maneira próxima ao rei Haroldo, outro rei que é representado nessa tapeçaria. Então, isso mostra, né, porque na Idade Média a maneira como você é representado é um símbolo distintivo da sua posição social aí. Então isso mostra ele já sendo representado como rei mesmo, não sendo rei, como ele aí estava destinado a reinar. Então tem toda uma propaganda política aí. E por fim é interessante notar que nessa imensa tapeçaria tem somente 3 mulheres representadas, porque afinal, né, a guerra, o que é mostrado aí na tapeçaria, não era um negócio feminino, não era um negócio de mulheres. E essa obra então é um testemunho histórico aí muito importante de cerca de 1000 anos atrás, porque mostra muito, por exemplo, das roupas, algo que a gente não tem muitos vestígios arqueológicos, né, porque geralmente roupa é um negócio que estraga fácil, então a gente não tem muito. Mesmo de objetos, armas, táticas de guerra, mesmo objetos, por exemplo, de metal que sobrevivem melhor ao tempo, a gente pode compreendê-los melhor através dessa imagem. Então a gente vê, por exemplo, os escudos aqui, que não são individualizados, né? Não tem o brasão de cada nobre no escudo, como vai acontecer depois na Idade Média. Aqui são só escudos, e é isso. E eles têm uma forma ovalada com uma ponta, então que vai ser diferente depois também. A gente tem as armaduras com aros de metal, que depois vão se transformar em placas de metal. Então a gente vê toda uma realidade aí da época, mesmo tratando-se de uma história que é claro que é glorificar o rei, a gente tem vários elementos que mostram aí um pouco de como era naquela época, e isso também é muito importante para os historiadores. Por fim, é possível que falte um pedaço dessa obra, então que ela estaria inacabada. Então essa parte que parece que está faltando poderia mostrar aí a coroação do Guilherme Conquistador como rei da Inglaterra, que é algo que não é mostrado e que faria todo sentido, afinal, né, todo esse rolê, as batalhas, a guerra, né, toda a trajetória para ele se tornar rei, e no final, mostrando ele como rei, faria todo sentido. Mas a gente não tem certeza aí se realmente é isso ou não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber desta obra. Se vocês quiserem saber mais sobre arte medieval, deixem aí nos comentários, porque é o meu período de especialidade e eu adoro falar sobre ele. E não é um período das trevas, tá bom? Tem gente que fala que Idade Média é período das trevas, não é período das trevas, eu estou aqui para provar isso. Então é isso, beijinhos e até mais!